Alô, galera! Alô, rapaziada! E, principalmente, alô, povão! Agora é sério, A parte no ar! Sim, a parte no ar! Estamos falando diretamente do dia 31 de outubro, Halloween, dia de Todos os Santos, dia das bruxas. Pois é, a bruxa tá solta por aí? Bom, aqui tá sempre. Aqui ela vive solta. Aliás, cuidado com a bruxa, né? Tem um cartaz na porta da casa. Bom, eu sou Gabriel Divan. E esta é a coluna jurídica do Vira Casacas, que volta e meia em alguma sexta-feira aparece por aqui, porque o Vira Casacas, você sabe, né? É um dos podcasts mais conhecidos, mais queridos, mais escutados do Brasil. E toda semana, terça-feira, a gente bate ponto, trazendo para você uma galera muito legal, debates de altíssimo nível sobre coisas que você quer e às vezes não quer, mas tem que prestar atenção. Ora, bolas, né? Bom, e aí? E aí que nos finais de semana, eu digo finais de semana, né? Porque assim, era para ser às sextas-feiras, né? Mas aí o Carapanã, às vezes ele manda no sábado, né? Ele tá atarefado na sua missão secreta, sabemos como é, né? E não vamos perguntar mais detalhes. A primeira regra sobre o trabalho e a localização do Carapanã é não perguntar sobre o trabalho e a localização do Carapanã. Bom, então assim, sextas-feiras e às vezes sábados, né? Você vai ter as nossas colunas. Então, quando você tem o RT comentado do Felipe Abal, você tem histórias de arrepiar os cabelos que você nem imaginava que você sim queria muito, precisava de mais. Quando você tem o Evárzia, você tem o nosso cronista preferido do Armagedon, Carapa Nelson, mandando brasa na sua opinião ácida aí que o povo adora, sucesso de público e crítica. E em alguma outra sexta-feira, fazendo sempre esse rodízio, né, fazendo esse tripé, essa pirâmide maravilhosa, nós estamos aqui com a parte que é onde eu falo para você de coisas do universo das leis, do direito, dos tribunais, mas sempre com aquele compromisso de descomplexificar, descomplicar, desenrolar, né? Tirar o âmbito da chatice, tirar todo o verniz de empolamento que é para você entender, porque o à parte é assim, ele é aquele resumo onde você toma contato inicial com as coisas da matéria e você pode bancar o inteligentão por aí, né? Porque aqui é copyleft, né? Então, se você está naquela rodinha e alguém está falando por cima algum assunto jurídico que você ouviu numa parte, você chega e diz assim, ó, olha, andei lendo a respeito e eu acho que essa questão ela se baseia em tal e tal e tal ponto. Daí as pessoas, oh, meu Deus, como essa pessoa manja. Pois é, pois é. Agora, claro, lembra que aqui é uma questão resumida, aqui é uma questão para a gente iniciar uma discussão para você não ficar por fora, para você sair na hora do escanteio e não catar borboleta. Então, quer entender mais, quer se aprofundar mais, obviamente vá buscar fontes, vá buscar leituras mais, digamos assim, compridas, né? mais longas, mais longas. Vá buscar leituras principalmente, né? O pessoal tem que ler. Tudo agora é vídeo de YouTube com tutorial de pessoa mandando ativar o sininho e dar like na postagem. Não, vai ler, cara, vai ler artigo, vai ler livro. Estamos aí com um manancial espetacular, nem só de IA falcatrua, nem só de vídeo caça-clique, nem só de Reels tentando fazer a pé de meia ali que está, né, vivendo a internet, né? Ela ainda consegue ser, em alguns momentos, a velha biblioteca do povo. Pois é, pois é. Hoje eu quero falar de uma coisa com vocês que, olha só, olha que surpresa. Olha que surpresa. Não é assim nenhuma desgraça colossal, né? Em que pese tem algum nível de desgraça, né? Mas veja bem, não é sobre Bolsonaro, não é sobre ninguém do núcleo golpista, não é sobre alguma pataquada do nosso Congresso, não é sobre uma tentativa de virar alguma mesa no que diz respeito a uma questão de alguma PEC, de alguma proposta de emenda, não é nada disso, mas é uma questão curiosa que periga ser uma dúvida e periga, inclusive, tirar de trás da orelha de algumas pessoas uma certa pulga que tem aí no que diz respeito à manifestação e no que diz respeito às consequências jurídicas de manifestações. Mas antes eu quero falar de fofoca. Antes eu quero falar de fofoca do mundo das cantoras pop com vocês, né? Vamos falar disso, né? Vamos falar um pouquinho disso, é bom, né? Bom,
Nessa última semana aí nós tivemos o lançamento de West End Girl, né? Novo disco da Lily Allen, olha, Lily, querida, tinha morrido ou tinha ido para Record? Não, estava muito bem, fazendo peças de teatro e tendo discussões com algumas amigas, né, amigas do seu marido, ou ex-marido. Enfim, Lily Allen lança um disco em que ela basicamente joga pra gente um documento ponto .txt do que diz para com as traições e toda a chinelagem, né, do seu David Harbour, né? O cara do Stranger Things. Aliás, essa série é outra, né? Morreu, foi pra Record, né? Eu não sei, eu não tenho mais vontade nenhuma, não tenho saco nenhum. Bom, enfim. Outra que gostava de fazer isso era a nossa querida Taylor Swift, né? Mas pelo que constam nos anais, nos tabloides aí, ela tá bem agora, né? Arrumou um bofezão lá que joga bola, né? Vão se casar, tá tudo tranquilo. Então, assim, não sei dizer, né? Mas me parece que nesse último disco aí, ela não lançou mão dessa estratégia que ela costuma, né? Praticar como ninguém, que é ficar fazendo shade, relatos e espinafrando ex-boys, ex-namorados, ex-peguetes, ex-qualquer coisa, né? Como é que é o nome? The Life of a Showgirl, é isso? Né? Eu achei a capa tão feia. Taylor Swift tem tanto dinheiro, tu é cercada de tanta gente com boas ideias, meu Deus, aquela capa. Bom, outra que andou metendo a boca no trombone, atenção, é Hayley Williams, do Paramore, né? Que agora, né, está lançando mais um trabalho solo. A banda, eu não sei como é que anda, porque muitas das músicas desse trabalho solo têm a ver com um cara da banda que, inclusive, foi namorido, companheiro, alguma coisa assim, né, nheco-nheco da Hayley Williams, de uma maneira, digamos assim, meio secreta por muito tempo, né? E aí ela lança agora o seu disco. O nome desse disco dessa aí é muito comprido, eu não sei dizer, tá? Sei lá, não sei o que, Ego, Bachelor Party, sei lá o que. Enfim, um monte de música sobre um outro brother lá, né? Sobre um outro brother lá que, né, pisou na bola, né? Pisou na bola, fez cacaca. Bom, Hayley Williams, gatíssima, né? Aliás. Bom, o que a gente tem para dizer aqui? Também tem outros casais que estão por aí, né? Acabou Fuxico em relação a Vini Júnior e Virgínia, né? Virgínia Tigrinho, porque declararam que estão oficialmente juntos, né? Acabou o vai não vai, acabou a boataria. É o casal falcatrua, né? Porque esse aí anda não jogando nada, né? E essa daí, bom, não vou nem comentar. Não sei, nunca mais vi nada sobre Luana Piovani e Pedro Scooby, né? E a questão, né, envolvendo o pagamento de pensão e outras peculiaridades da criação, né, das três crianças que eles têm juntos. Bem, por que eu estou falando disso, né? Você deve estar se perguntando, vem cá, eu estou há 7 minutos e 50 e poucos segundos ouvindo uma coluna jurídica e o cara está passando uma lista de fofoca aí, estilo Hugo Gloss aqui. Não, é que eu quero conversar com você sobre uma coisa interessante, que é o seguinte, as pessoas, elas têm uma tendência a basicamente colonizar a vida no que diz respeito a algumas práticas pela forma como se atua nas redes sociais. Já virou uma espécie de chavão, né, pessoal? Vocês sabem muito bem disso, né? Aquela história do cara dizer assim, olha, antigamente a vida na internet ela era uma transposição de algumas coisas da, entre aspas, vida real, né? Tanto é que tinha, né? Tinha aquele jogo barra plataforma chamado Second Life, né? Hoje eu diria que muitas vezes a gente vive uma Second Life quando vai ao mercadinho comprar banana, né? Quando vai à loja de conveniência comprar uma coquinha do café, aquela para curar ressaca, porque para alguns casos a nossa first life ela está mesclada à nossa atuação nas redes, né? Estamos aí na era do home office ou na era de quem batalha para fazer home office quando muita gente quer office, out office desnecessário. O fato é que às vezes as pessoas confundem um pouco algumas coisas, principalmente essa galera famosa, né? Essa galera famosa, porque a pessoa tem muito respaldo. Então ela fala um monte de barbaridades contra, por exemplo, o ex-marido, contra o ex-namorado, contra o desafeto, contra... Como é que é? O que aconteceu esses dias? Foi a Taylor Swift, né, e a Charlie, né? Eu nunca sei também como é que se fala o nome dessa menina, cara. É Charlie XX, né? É assim, né?
Se for de outro jeito aí, me desculpe, tá, cara? Eu tenho 46 anos na cara, né? Eu tenho que passar na frente da fila aí, eu não vou aguentar tanto desaforo. Mas enfim, andaram se bicando também, né? Através de diss tracks, né? Coisa que os homenzinhos também fazem, né? Não adianta falar que é só chilique de guria, não, porque os homenzinhos também fazem, né? Veja só o finado Drake, né? Por exemplo, né? Drake, que Deus o tenha, né? Ou não, né? Que acabou aí fumado, acabou chamuscado depois de Not Like Us, a música do Kendrick, né, virar um sucesso arrebatador. Eles já vinham trocando farpinhas, né? Então, assim, vamos lá. O pessoal fica falando muito, e esse pessoal tem muito respaldo. Esse pessoal tem fãs, esse pessoal tem gente que tá lá, eu vou seguir para acompanhar a treta, eu vou seguir só para ver quais são os próximos movimentos da briga, eu quero saber do beef, eu quero saber, né, da confusão, cara, aí que tá. Aí a pessoa fala um negócio sobre a outra, a pessoa desanca a outra, no meu tempo era assim, né, o cara desancava o outro, e aí um monte de gente curte, um monte de gente vai lá, aplaude, um monte de gente replica, um monte de gente faz meme em cima de meme em cima de meme, vira uma questão do meme derivado muito impressionante. E aí a pessoa acha que, bom, é isso aí, é isso aí. Nós estamos falando de um universo onde as coisas se resolvem a partir disso, né? Como é que foi o Rachel, né? Se teve a resposta, teve mais curtidas e mais views do que a própria proposta em si, e a provocação e a reprovocação. Só que tem um pequeno detalhe, né, pessoal? Tem coisa que não acabou. Tem coisa que não acabou. Temo dizer que consequências jurídicas, e não só criminais, consequências jurídicas no âmbito civil e do dano moral também, elas continuam e vejam só, elas são. Pasmem, excelência, elas são independentes de outras possíveis consequências que possam ter a ver com a absorção ou com a acomodação cultural, a acomodação dentro das práticas cotidianas, da linguagem das redes e tudo mais. Então eu estou querendo dizer que, não, você definitivamente não pode falar qualquer coisa na internet, você não está jogando o mesmo jogo de artistas famosos que estão fazendo diss track, né? É óbvio que sei lá, Charlie não vai processar a Taylor Swift e muito menos o Drake, né? Vai, por mais que o Kendrick tenha pego pesado, né? Pesadíssimo, né? Nossa senhora. Tem uma música do Kendrick nessa jogada aí da briga dele com o Drake, que é um pouco anterior do Not Like Us, que agora eu não lembro como é que é Mr. Graham, sei lá. Tem uma que é assim, ó, é bem literal. É bem literal. Ele fica dando nome aos bois da família do outro lá e dizendo que o cara é abusador, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Assim, é óbvio que dois caras desses, principalmente em se tratando de rap, né? E assim, ó, eu tô falando do Drake, tá? Então, assim, no caso dele é rap entre aspas, tá? Rap, abre parênteses, sick, ponto, fecha parênteses. Já o Kendrick, bom, é um dos meus maiores ídolos aí, então sou baba-ovo mesmo, sou puxa-saco. Mas, esses caras não vão se processar, né? É óbvio. Eles vão talvez gravar uma outra música, ou fazer uma tiradinha de onda, ou postar um videozinho, ou botar um easter egg na capa de algum álbum, enfim. Agora, nós aqui, os mortais, né, nós que acompanhamos aí esses gladiadores modernos aí, que para nossa alegria ficam brigando, a gente tá meio que num outro patamar, né? Outro patamar, como diz aí o outro aquele, né? O outro atacante. Então, o que acontece? Cara, não é possível você simplesmente ir para a internet e ficar falando um monte de coisa sobre outras pessoas, porque isso vai ter consequências. E aí? E aí que não é o número de likes, nem o quanto a galera vai gostar, nem o quanto vão te exaltar, nem o quanto de pessoas vai comentar embaixo assim, af, hahaha, kkk, icônica, bafo, hahaha, minha mamãe de todas. Não, não. Não é isso que mede a questão de o quanto a manifestação é legítima ou não. Então me preocupa um pouco ver que as pessoas elas perdem as estribeiras na internet, né? Uma coisa é, por exemplo, né, e aqui eu vou colocar, pessoal, eu não sou um pesquisador desta área específica. A minha área de pesquisa, atuação, a área onde eu dou mais pitaco, vocês sabem qual é outra. Mas eu temo a dizer o seguinte: a gente tem que ter uma apreciação no que diz respeito à imagem pública, que é pautada em alguns parâmetros diferenciados. Você não vai exigir, por exemplo, que um político
tenha um mesmo grau de tolerância para xingamentos, insinuações e coisa parecida do que uma pessoa qualquer. Ah, Gabriel, mas o político não tem honra, o político não tem saco cheio, o político não tem família, o político não tem sentimentos. Olha, tem uns aí que não, né? Mas assim, essas pessoas, elas têm que saber que elas precisam ter uma carapaça mais dura, elas precisam ter uma coraça mais dura no que diz respeito ao escrutínio público e às vezes até uma espécie de extrapolar para alguns níveis de mau gosto. Lembra, por exemplo, teve uma vez que criou-se um bafafá no primeiro ou segundo governo Lula sobre as manifestações de um jornalista gringo que trabalhava por aqui, né, o Larry Rotter, né, correspondente do New York Times, sobre alguns comentários críticos que ele teria feito ao presidente. Aí tinha alguns empolgados lá que já saíram dizendo assim, ó, tem que expulsar esse cara, e não sei o que é. Bom, é a mesma coisa meio ridícula do que a galera do Bolsonaro fez quando aquela manifestação, por exemplo, que dizia que ele não valia um pequi ruído. Cara, isso é um xingamento elegante, se você for pensar bem, né? É um xingamento que tá envolvendo, entre outras coisas, né? Tá envolvendo um fruto muito popular no Centro-Oeste, tá envolvendo uma série de questões. Ele não é nem feio, não é nem de baixo calão a palavra. Ou aquele festival, né, de hardcore que o nome era Facada Fest. Eu adorei isso, cara. A Facada Fest. Aí os caras disseram assim, viu? Estão estimulando que façam atentados à vida do presidente. Cara, é óbvio que essas pessoas têm que tolerar. Tem que tolerar, claro. Chega um certo limite que você passa de um ataque ao posicionamento público das pessoas e começa a extrapolar para níveis perigosos, né? Eu não vou dizer, por exemplo, né, não vou nem ficar entrando em detalhes do que algumas pessoas costumam sofrer, como, por exemplo, a Manuela Dávila, né, que tem a sua vida completamente perturbada, a Maria do Rosário também, não à toa duas mulheres, né, pessoal? Vamos sempre botar essa vírgula, esse asterisco aí, porque tem que ser posto também, né? Poucas pessoas são tão azucrinadas quanto elas, e isso aí, obviamente, está interligado demais com a circunstância. Mas o fato é, quando a coisa chega ao ponto de atrapalhar a vida pessoal, de ir para lados que vão conectar com outras pessoas, com família, com rotina, com questão de casa, moradia, com questão de colégio de filho, pelo amor de Deus, é óbvio. É óbvio que isso aqui tem um problema, inclusive um problema de ordem policial aqui, que precisa ser resolvido. Agora, fulano foi vaiado em aeroporto. Fulano foi xingado não sei quem. Chamar de ladrão, cara. Me desculpe, velho, me desculpe, mas assim, ó. Isso aí é tudo uns ladrão. Cara, é que nem no estádio, que o cara grita assim, juiz ladrão, porrada é solução. Cara, esse cara nunca vai dar porrada em ninguém. Ninguém que gritou essa frase deu porrada em algum juiz uma vez na vida, tá? É uma coisa que faz parte do folclore. Então, esse tipo de coisa é uma blindagem que necessariamente é preciso que se tenha, né? O que é diferente, por exemplo, né? O cara fazer um post xingando o Alexandre de Moraes, né? Botando aquela foto dele com a cabeça dele. Você já sabe qual que eu estou falando, né? Esse tipo de coisa, essas figuras públicas, é óbvio que ninguém é obrigado a levar desaforo, mas essas figuras, elas precisam aturar, de certa maneira, porque faz parte, inclusive, de uma questão de fiscalização de atividade, misturada com manifestação livre, que é uma coisa que não tem o condão de ser um atingimento tão profundo assim. Veja também, né, o escândalo que o vice-presidente dos Estados Unidos faz cada vez que veicula aquela foto dele também, que é outra foto meio engraçada, né, que ganhou os holofotes e ganhou as redes, ganhou os memes e tudo mais. Agora, você não pode simplesmente dizer que, olha, eu vou gravar aqui um podcast. Eu vou gravar um canal de YouTube, eu vou fazer uma série de posts no Insta, e o meu conteúdo é pegar o fulaninho e ficar ralhando com o fulaninho, e ficar ridicularizando o fulaninho, e ficar falando mal do fulaninho, e ficar inventando coisas do fulaninho, e ficar fazendo analogias e falando coisas que, se fosse, sei lá, de modo genérico contra um político, dizer que ele é ladrão, dizer que ele é corrupto, pelo amor de Deus. Agora, eu não posso ficar fazendo acusações pontuais
à torta à direito, e mesmo contra alguns políticos em algumas circunstâncias e com algumas insistências, achando que isso nunca vai virar uma consequência e que isso nunca vai virar uma coisa que vai se voltar contra mim e que com uma certa dose inegável inicial de razão não vai gerar uma tremenda de uma dor de cabeça. Então, por favor, pessoal, tomem cuidado, porque essa coisa de, eu fiz um comentário para entrar na trend, eu fiz um comentário num RT para me aproveitar do lance, eu curti a história e eu fui lá e fiquei acompanhando e dei o meu palpite, não sei. Cara, toma cuidado, velho, toma cuidado, porque assim, ó, repito, a gente vai ter que modificar a nossa noção de adequação social e a gente vai ter que modificar a nossa noção de mero dissabor, tá? Eu estou falando de, respectivamente, uma coisa que tem a ver com uma questão penal e uma coisa que tem a ver com uma questão civil, né? A adequação social, ela não serve para excluir crimes e excluir práticas e anular a aplicação de lei. Mas ela tem que ser levada em conta porque algumas coisas que estão literalmente previstas em lei de modo infracional, criminal, por exemplo, elas têm que passar por um filtro que vai dizer o quanto aquilo é de fato hoje em dia aceito, o quanto aquilo foi tornado cotidiano, o quanto aquilo passou a ser parte de uma experiência de convivência e ou de rusgas normais dentro da sociedade. Então tem coisas que passaram a ser, e não só ofensa entre pessoas, né? Tem condutas, tem práticas, tem um monte de aspectos que passaram a ser socialmente aceitos. E isso, em determinado grau, pode e deve e é levado em conta para a gente fazer estudo e para a gente ver se há ou não há imputação penal para a gente conduzir isso a uma condenação ou não em termos do resultado de um processo. Já a questão do direito civil, principalmente da questão do direito que diz respeito aos danos morais e tudo mais, e pessoais, a gente tem essa figura quase folclórica, né? O mero dissabor. O mero dissabor. Ô, Souto! Faz tempo que a gente não conversa, hein, Souto? Porra, cara, o Souto tem a lojinha lá tinha lá, né? Pelo menos a lojinha do mero de sabor. Bom, o mero de sabor, o que que é? É a pessoa que vai entrar na justiça, em linhas bem resumidas e bem gerais, buscando uma reparação, não raramente uma reparação patrimonial, e aí vai lá o juiz, vai lá o desembargador, a desembargadora, e acaba dizendo assim, olha, isso aí incomodou a pessoa, mas não é ao ponto de ultrapassar o limite jurídico tolerável. Então, isso aí não configura uma questão em que a pessoa merece reparação, porque isso aí e aí vem a frase, né, que todo mundo que está do lado que quer ganhar uma grana e que quer ver, né, o seu pleito reconhecido, odeia, isso é um mero dissabor da vida cotidiana. Isso aí, né, é você topar o dedão na rua, isso aí é você dar uma batidinha, isso aí é você comer alguma coisa com gosto meio amargo, engole que passa. Basicamente é isso. Quando eles decidem pelo mero dissabor, eles estão dizendo basicamente o seguinte, tudo bem, não era para ter acontecido, o cara é mal educado, o cara é um desagradável, mas assim, ó, isso não configura uma lesão no sentido moral e pessoal que faça com que alguém tenha que te pagar algo. Então, há um limite aqui bem parecido com a questão, por exemplo, dos crimes contra a honra e dessa questão do dano moral, porque não é a mesma coisa, né, pessoal? Uma é a responsabilização criminal que a pessoa vai ter no que diz respeito à prática de uma infração penal. Outra, oriunda talvez da mesma circunstância, do mesmo fato, é a responsabilização que eventualmente a vítima vai pleitear frente ao cara que agrediu, ofendeu, incomodou, etc, etc, etc. Tá. Mas por que tu tá trazendo esse tema, Gabriel? Porque a gente teve um julgado interessante nos últimos dias aí, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, então, obviamente, estávamos falando de um recurso que já havia subido desde uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz respeito a fatores como esse. E mais ainda, diz respeito a fatores que tem a ver com a coletividade, porque aqui, neste caso, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública para lidar com danos coletivos, porque eu não estou falando de Gabriel se sentiu ofendido pelo que Abal e Carapanã falaram sobre ele e entrou com uma ação de dano moral. Não, estamos falando de uma ação civil pública, ou seja,
aquele tipo de medida que é tomada por alguns entes autorizados, como o Ministério Público, Defensoria, algumas associações, para proteger direitos difusos, ou seja, tu está falando de direitos que vão atingir não uma pessoa específica, mas vão atingir ou potencialmente vão atingir coletividades. Tem a ver com direito do consumidor, patrimônio público, meio ambiente, questão social relevante, ou seja, estamos falando de o Ministério Público tentar fazer a responsabilização do causador desse dano, pagar uma indenização, ser obrigado a fazer alguma coisa, deixar de fazer, pedir desculpas, enfim. E para quem quiser saber mais, é só dar uma olhadinha lá na Lei 7347 de 85, que vai disciplinar a ação civil pública e dar as providências e os conceitos que, com toda certeza, você precisa. Bom, mas e daí? E esse STJ aí, Gabriel, como é que funciona aí? Bom, a gente está falando do recurso especial número 2060852 de São Paulo. Repetindo, recurso especial 2060852 de São Paulo. E aí, qual é a ementa desse recurso? Direito civil, recurso especial, ação civil pública, dano moral coletivo, trote universitário, contexto jocoso, grupo restrito de estudantes, amplificação digital por terceiros, ausência de requisitos configuradores. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou me basear, em parte, na leitura do próprio acórdão, que está disponível, se você buscar por esse número aí no site do STJ, e na notícia que saiu do Conjur, saiu no dia 28, agora na última terça-feira, que diz: repercussão nas redes sociais não é parâmetro para dano moral coletivo. Então, olha lá. A mera capacidade de mobilização da opinião pública pelas redes sociais não é parâmetro juridicamente idôneo para a caracterização do dano moral coletivo. A conclusão é da quarta turma do STJ, que negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo em um caso de juramento feito durante um trote universitário em 2019. O alvo da ação é um médico que leu um juramento para ser entoado por calouros, no estilo jogral, no curso de medicina de uma faculdade franca em São Paulo, com conteúdo sexista e misógino. Cara, assim, ó, vamos parar só um pouquinho de falar do recurso e da notícia aqui, vamos falar qual é o problema dessa galera, meu? Pelo amor de Deus, independentemente do resultado do recurso e se a coisa é ou não é propagada e se merece responsabilização ou não. Cara, eu acho que já deu, né, velho? Assim, ó, olha o ano que nós estamos, velho. É sério, assim, que essas coisas de juramento, de trote, faculdade, sempre tem que ser machista, sempre tem que ser misógino, sempre tem que ser umas humilhação que é de mau gosto, cara. Não pode ser uma brincadeira massa, não pode ser uma coisa engraçada de verdade. Me lembra aqueles caras que dizem, né, que querem matar o humor. Sim, cara, o teu humor é só preconceito e merda. Não tem outro humor para fazer, né? Bom, enfim. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a ocorrência de danos morais porque o discurso teve tom jocoso e a conduta foi incapaz de gerar a afronta à dignidade coletiva das mulheres. Então, vocês já entenderam, né? A ação foi manifestada pelo Ministério Público não porque nós estamos falando de uma pessoa que foi humilhada e está buscando dano moral contra o causador do dano. Nós estamos falando do MP entrando com uma ação civil pública dizendo que a galera que foi vitimada e ou potencialmente vitimada foi o coletivo, foi um direito difuso, aberto, foram as mulheres, foram as possíveis vítimas das questões que vêm junto com esse discurso. Bom, quanto a isso a gente acho que concorda, né? Se você está ouvindo a parte, você concorda. Agora, a questão que o STJ usou é bem interessante aqui, justamente pelo fato de que está dizendo que uma coisa é o âmbito onde foi praticado o discurso, uma coisa é o tom da palhaçada que foi
o discurso e o contexto, e outra foi a repercussão na internet promovida por terceiros. A tese do Ministério Público aqui é de que a coisa chegou em muita gente porque teria viralizado. À época, confesso a vocês que eu não lembro, até porque se eu vou lembrar de todas as vezes que alguém falou alguma merda no contexto de trote acadêmico ou coisa parecida, ou jogos universitários, atlética, não sei o quê, né, eu vou passar a vida inteira, né, catalogando esse tipo de coisa, porque é só o que acontece. Mas enfim, volta, foco. E aí? O que a gente tem aqui? A gente tem uma situação que é um parâmetro de jurisprudência bem interessante. Porque uma coisa é dizer assim, olha, o cara foi misógino, puta que pariu, foi. Olha, o cara foi inoportuno, foi. O cara potencialmente pode estar, né, causando constrangimento e lesando pessoas, sim, sem dúvida. Mas em qual contexto ele fez isso, quem foram as pessoas, né, diretamente atingidas e como é que isso aí chega num potencial? Chega a partir de compartilhamentos por terceiros, o que para o STJ e para o tribunal aqui foi um pouco demais na perspectiva de dizer que isso aí era um dano coletivo causado. Claro, o argumento do recurso do MP é bom, é um argumento sólido. O MP disse que o caso ultrapassa os limites toleráveis de uma simples brincadeira, pois reforçou o machismo, atentou contra a dignidade da mulher e colocou a mulher em posição de inferioridade, reproduzindo ideias que remetem à cultura do estupro. Isso aqui é importante de ressaltar, pessoal. O MP está defendendo uma tese que está permeada por uma lógica que é algo que muita gente nega que exista, que é a cultura do estupro. Né? Só para vocês lembrarem aqui, né, e tem menções quanto a isso no acórdão, no site do STJ, no documento inteiro, né, o juramento era assim, o cara convocava os calouros, né, a fazerem o que quisessem com as estudantes lá da área da saúde, da faculdade e tudo mais, e transar com elas e nunca ligar no dia seguinte, e ser lixo, e ser cachorro, não sei o que. E aí disse que ele tinha também uma frase lá, que ele mandava as meninas repetirem, que nunca iam negar uma investida sexual deste veterano, e mesmo que ele tivesse fedendo a asa, mesmo que ele tivesse com um CC. Cara, assim, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, cara, antes de qualquer outra coisa, isso aqui tem que ser discutido em âmbito do conselho universitário e principalmente em âmbito das pessoas que fazem o trote. Cresce, meu velho, cresce, bruxo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara, sei lá onde é que isso é engraçado, essa altura do campeonato. Sei lá onde é que é engraçado uma porra, um juramento desse. Cara, dá pra fazer coisas que envolvem piadas, dá pra fazer coisa, inclusive, que tenha duplo sentido, que tenha sacanagem, né, que leve pra esse lado, sem ser tão imbecil. Dá completamente. É só você juntar um neurônio com o outro, fazer uma sinapse aqui, outra ali, eu juro que sai alguma coisa. Agora, a tese do STJ aqui, que acabou conflagrada, também é interessante porque está se dizendo o quê? Está se criando uma espécie de limite, uma espécie de ponto de corte aqui. Olha só, em alguns pontos do acórdão. A mera capacidade de mobilização da opinião pública digital não constitui parâmetro juridicamente idôneo para aferir a gravidade objetiva da lesão exigida para a caracterização do dano coletivo, sob pena de banalização do instituto. É necessário demonstrar nexo causal direto entre a conduta específica do agente e a alegada lesão coletiva, não bastando a repercussão posterior provocada por terceiros ou a dimensão que o fato adquiriu nas mídias sociais. No caso concreto, embora o conteúdo das declarações seja moralmente reprovável e mereça censura social, os fatos descritos no acórdão recorrido, contexto de brincadeira, participação voluntária dos envolvidos, ausência de reação negativa imediata e direcionamento a grupo específico e restrito, evidenciam que a tutela jurídica adequada situa-se no plano da responsabilidade individual, não configurando lesão a interesse transindividual apta a ensejar reparação coletiva. Ou seja, nós temos aqui, a partir de agora, um parâmetro muito curioso e muito útil para usar para começar a debater esse tipo de circunstância no que diz respeito à responsabilização das pessoas quanto a esse tipo de coisa. Por quê? O STJ está dizendo, olha, aqui
O camarada está se dirigindo a um grupo específico, o camarada está se dirigindo a uma galera que está participando voluntariamente, em tom de brincadeira. Não é problema dele se as pessoas replicaram isso aí de uma maneira intensa na internet. Foi feito por terceiros e no contexto ali a insurgência não se deu por pessoas que estavam escutando ou tendo que aturar aquele tipo de coisa. A insurgência se deu ministerialmente num sentido de pegar a ideia e jogar ela para uma proteção de potenciais lesões coletivas. Claro, é uma coisa muito restrita e tem muito a ver com o caso, o que o STJ está dizendo. Mas pode passar a ser um parâmetro interessante, então fiquemos de olho aberto aqui. Vamos ficar de farol aceso aqui, porque esse negócio periga respingar para outros tipos de análise de outros tipos de caso. O cara pega e diz assim, olha, eu estou falando só para um grupo pequeno. Eu estou falando para um contexto onde as pessoas pareciam ter aceitado numa boa. Eu estou falando para uma galera num âmbito e eu não estou aqui falando para uma galera, como se eu tivesse numa live sendo assistida por milhões de pessoas. Ah, Gabriel, mas qualquer coisa na internet hoje viraliza e pá, e pum, e é isso aí. Não, tudo bem, eu concordo. E eu vou dizer de novo. É preciso ter alguma medida, a começar pela questão das instâncias universitárias, para começar a coibir esse tipo de idiotice. Não há nenhuma dúvida. Agora, que é um argumento interessante e que a gente tem que ver até onde ele estica, porque daqui a pouco isso aí, claro, no âmbito da ação civil pública, no âmbito de você ter que provar uma lesão coletiva de uma forma mais direta, não rolou. Mas daqui a pouco é um sinal de que o STJ, por exemplo, ele está apto e ele está, de certa maneira, tendente a discutir se essas manifestações ou não, replicadas, reverberadas, potencializadas por terceiros, quando já para além do seu contexto, se elas vão começar a ensejar esse tipo de coisa e indenizações e responsabilidade, ou se elas vão começar a ser jogadas para essa história do, olha, o cara falou uma coisa ali, ele não tem culpa que isso aí viralizou lá. É um tema interessante, né? É um tema interessante. É um tema que pode dar muito pano para manga. Repito, o contexto aqui é bem específico, mas quando chegar mais questões como essa no STJ, a gente já começa a formular tese jurisprudencial. Isso aqui, pessoal, foi decidido pela quarta turma, tá? Não é a sessão, não é a opinião do STJ inteiro, não está fixado aqui como parâmetro obrigatório para nada, mas é um argumento para começar a se debater esse tipo de coisa. Ou seja, o argumento que pode servir para abrir um novo leque, um novo caminho para discussões como essas, ele está dado, ele já está posto, já rolou. Então vamos ficar atento. Agora, eu termino dizendo o que eu comecei a dizer, né, pessoal? Pelo amor de Deus, cara, cuida, velho. Cuida o que tu vai falar na internet, cara. Cuida na hora de se meter em tretinha dos outros. Cuida na hora de chegar dando na canela, dando porrada em opiniãozinha, não sei o quê. E principalmente, né, gente, desredessocialize a sua vida um pouco. Desredessocialize os seus parâmetros de abordagem e interação social. Porque isso é meio venenoso, né, galera? Então, assim, o cara acha que vai falar tudo. Assim, ó, eu sei que é um pouco exagerado, tá? Mas quer partir para um ambiente total seguro, quer jogar no modo segurança, então faz assim, ó. Se a gente estivesse debatendo isso aqui num tribunal, num debate, numa faculdade, numa mesa de um bar, eu falaria essa coisa, eu chegaria no cara da outra mesa e diria assim, ô, tu é um corno. Não, né? Tá, então quando a resposta for não, né? Você pensa um pouquinho na internet se não é o caso de não, né? Sabe como é que é? Entendeu? Pois é. Bom, o à parte já ficou longo demais, já sextou das bruxas, sextou do Halloween, né? E aí a gente vai lá cobrar travessuras ou doces, sei lá. Não, tem que ser o Saci, que é brasileiro. Bom, brincadeiras, né? Brincadeiras. Apoie o Vira Casacas. Apoie o Vira Casacas em apoia.se/viracasacas, em orelo.cc ou em
viracasacaspodcast@gmail.com, no Pix recorrente, R$ 5 mensais. Para você é quase nada, não compra nem um chiclete Trident, mas para nós faz uma diferença que você nem imagina. Any Given Friday, em alguma sexta qualquer por aí, eu tô de volta. Fique com o Vira toda semana, fique com as nossas colunas e tchau, prejudicada!